Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, aqui é o professor Flávio Souza. E hoje eu vou resolver um trabalhinho aí dos meus alunos do primeiro ano do ensino médio sobre polígonos regulares, certo? Se você também tem dúvida nesse assunto, assista esse vídeo aí que ele pode te ajudar bastante. E lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado aí com o conteúdo do canal, certo? Eu vou resolver os exercícios passo a passo, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas a ideia é tirar o máximo de dúvidas possível. Então, vamos para o nosso primeiro exercício aqui. Determine o valor do ângulo central, do ângulo externo e de cada um dos ângulos internos de um polígono regular que possui 100 lados. Então, vamos lá. Primeira coisa, o ângulo central. Para calcular o ângulo central, é só pegar 360 graus, que é uma circunferência, certo? E dividir pelo número de lados. Nesse caso aqui, o ângulo central vai ser 360 dividido por 100, porque a minha figura tem 100 lados. E aí a gente chega na resposta de 3,6 graus. Então, essa daqui é a primeira resposta. Aí depois ele pediu o ângulo externo. Para calcular o ângulo externo, é só você pegar também 360 graus e dividir por n. Ou seja, o ângulo central e o ângulo externo têm o mesmo valor. Então aqui eu já vou colocar ó, 3,6 graus também. Agora vamos para o ângulo interno. Todo polígono regular, quando eu pego o ângulo interno e somo com o ângulo externo que está adjacente a ele, isso aqui sempre dá 180 graus. Mas eu já sei o ângulo externo. Então, ó, o ângulo interno vai ser igual a 180 graus menos o ângulo externo, certo? Então eu tenho aqui, ó, que o ângulo interno vai ser 180 graus menos 3,6 graus. Fazendo a subtração, a gente chega em 176,4 graus. Então essa é a terceira resposta aqui do exercício. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exercício. Qual é o raio de uma circunferência circunscrita em um hexágono regular de apótema igual a 6 centímetros? Então vamos lá, vamos tentar desenhar isso. Vou pegar aqui, vou tentar desenhar um círculo, certo? Vou desenhar um círculo. Cadê a ferramenta de círculo? Aqui. Então tá aqui o círculo. E agora eu vou tentar desenhar um hexágono regular. Então, vou puxar aqui, ó, esse hexágono regular. Eu vou deixar ele menorzinho. Vou fixar aqui uma taxa de proporção. Deixa eu só dar uma mexidinha aqui. Para não fugir aqui o hexágono. Não ficar com um tamanho ruim. Então aqui, ó, só vou diminuir ele um pouquinho. Para ele caber dentro do círculo certinho. Pam, param, pam, pam. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Vamos aumentar o círculo. Vamos pegar as duas figuras aqui, ó. E vamos alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Pronto. Agora eu vou pegar o círculo e vou aumentar um pouquinho. Desenhar essas figuras no PowerPoint é um pouco complicado, mas a gente dá um jeitinho aqui. Vamos lá. Ah, saiu do script ali do tamanho. Opa. Pronto, o desenho tá feitinho aí agora. Agora vamos entender o que a gente desenhou, né? Ele quer saber o raio dessa circunferência e está falando que o apótema do hexágono é igual a 6. Para você entender o que é apótema, eu vou fazer duas linhas aqui, ó. Vou pegar uma linha que sai daqui e vem para cá e vou fazer uma outra linha que sai daqui e vem para cá. E vou fazer mais uma, só para
fechar aqui o que eu preciso. Essa figura aqui, ó, ela pode ser dividida em 6 triângulos. Esse ângulo central é um ângulo de 60 graus. Então, esses 6 triângulos aqui, eles são triângulos equiláteros. Então, se eu fizer uma linha que sai do centro e bate em uma das extremidades aqui, um dos lados do hexágono, e essa linha ela forma 90 graus com o lado oposto aqui, ó, sai do centro e forma 90 graus com um dos lados. Essa linha é o apótema. Essa linha aqui que vale 6. Então, essa linha aqui vale 6. Certo? Esse triângulo é um triângulo equilátero. Então, eu sei que essa linha mede 6. Essa linha que está aqui, ó, é o raio da circunferência, certo? Essa linha aqui também é o raio da circunferência. E como esse triângulo é um triângulo equilátero, esse cara aqui também é o raio da circunferência, certo? É uma das maneiras de fazer. Uma outra opção, esse apótema aqui, o apótema é igual à altura do triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Se você não quiser usar o teorema de Pitágoras, você pode usar essa ideia aqui. Então, o apótema, o exercício falou que é 6, certo? Ele falou que é 6, então eu vou trocar. Então, 6 é igual a L raiz de 3 sobre 2. O que eu vou fazer agora? Esse 2 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, ele vai vir para cá, ó, multiplicando. Ele vai multiplicar o 6. Então, vai ficar 12, que é igual L raiz de 3. Esse raiz de 3 pode passar dividindo. Então, vai ficar 12 dividido por raiz de 3, que é igual a L. Beleza? Agora eu posso racionalizar essa expressão. Tenho raiz de 3 aqui, ó, vou racionalizar. Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, isso aqui vai ficar que o lado é igual a 12 raiz de 3 sobre 3, certo? Só que 12 por 3 dá 4. Então, o lado, vou continuar aqui, ó. O lado vai ser 4 raiz de 3 centímetros. Ah, Flávio, mas ele não quer o lado, ele quer o raio da circunferência. Só que essa linha aqui, ó, essa linha, que é o raio, que é o raio e que é o lado, elas são iguais. Então, o raio dessa figura é igual ao lado do hexágono. Então, é 4 raiz de 3 centímetros. Então, tá feito aqui a nossa continha do nosso segundo exercício. Beleza? Agora vamos para o nosso terceiro exercício. Qual é a área em função de R do lado do hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio R? Então, vou fazer o desenho aqui para a gente entender melhor. Esse é o desenho. Então, o desenho é igual ao do outro exercício, só que ele quer saber agora a área do hexágono em função de R. Então, como é que eu calculo a área de um hexágono? Vou pensar, vou fazer a linha aqui de novo. Essa linha aqui, vou fazer outra linha aqui, ó. E vou fazer uma outra linha aqui. Pronto. O hexágono ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. A área de um triângulo equilátero, a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Só que no hexágono, a gente viu que essas 3 linhas aqui, ó, elas são iguais. Aqui é o lado do hexágono, certo? Aqui, ó, é o lado do hexágono. E aqui, além de ser lado do triângulo equilátero que está aqui, ó, ele é raio do círculo. Então, o que eu posso concluir? Que o raio é igual ao lado, quando eu tenho um hexágono inscrito dentro de um círculo. Então, a área do hexágono vai ser igual à área de 6 triângulos equiláteros. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3, tudo isso sobre 4.
Mas eu posso escrever assim também, ó. Área do hexágono é igual. Como L é igual a R, posso escrever assim, ó. 6R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu posso simplificar aqui o 6 por 2, né? Então vai ficar 3R quadrado, raiz de 3. E aqui eu vou simplificar também, vai ficar 2. Então, qualquer uma dessas fórmulas eram válidas aqui. Uma sem simplificar, a outra simplificando. O que que você tinha que entender aqui, ó? Que o raio é igual ao lado do hexágono, certo? Como ele queria a área em função de R, aqui, ó, para calcular a área, eu tenho que saber o raio. Então era um exercício mais de saber o entendimento da figura do que fazer conta em si. Vamos para o nosso próximo. Determine o ângulo interno de um polígono que possui 35 diagonais. Então vamos lá. Para calcular as diagonais de um polígono, a gente usa essa expressão, ó. O número de diagonais é n, que multiplica n menos 3, tudo isso dividido por 2. Só que ele falou que a figura tem 35 diagonais, então eu vou trocar o d por 35. E aí vai ficar n vezes n menos 3. Como o n é o número de lados, eu sei que o n é positivo, certo? Agora eu vou passar, ó, esse 2 aqui multiplicando 35. Então vai ficar 35 igual a n, que multiplica n menos 3, certo? 35 não, vai ficar 70. Então vai ficar aqui, ó, 70. Então eu tenho dois números, ó. Tenho um número e outro número aqui, ó. E quando eu multiplicar, dá 70. Você pode fazer da maneira simples. Então, por exemplo, se o n for 4, eu vou fazer assim, ó. N e n menos 3. Se eu colocar um 4 aqui, aqui teria que ser 4 menos 3, que dá 1. Se eu colocar um 10 aqui, aqui teria que ser 10 menos 3, que dá 7. Só que se eu fizer 10 vezes 7, ó, dá 70, certo? Então, 70 é igual a 10, que multiplica 10 menos 3, que é 7. Então, aqui eu posso concluir, ó, que o n é 10. Estamos falando de um decágono. Decágono regular, certo? Ou você poderia também fazer com a fórmula de Bhaskara, que ia dar mais trabalho aqui, ó. Então, eu poderia pegar 70, fazer aqui do ladinho. 70 é igual a n que multiplica n menos 3. Você ia distribuir o n aqui, ó. Então ia ficar 70, que é igual a n ao quadrado menos 3n. Se eu mudar o 70 de lado, ia ficar com n ao quadrado menos 3n menos 70 igual a zero, certo? E aí aqui você pode optar para ir para o Bhaskara ou para o soma-produto. Vamos para o soma-produto. Soma é igual ao oposto de B sobre A. E o produto é C sobre A. Nesse caso aqui, o B é o menos 3. Então, o oposto do B é o 3. E o A aqui é 1. Então, 3. Aqui o C é menos 70. E o A é 1. Então, aqui vai ficar menos 70. Então, eu tenho que achar dois números, N1 e N2, e quando eu multiplicar, tem que dar menos 70. Vou apagar aqui o negócio que apareceu aqui. Menos 70, quando eu multiplicar. Opa! Agora vai. Menos 70, e quando eu somar, tem que dar 3. E aí, ó, 10 e menos 7. 10 vezes menos 7 dá menos 70. E 10 menos 7 dá 3. Só que o n tem que ser um número positivo. Então, o n é 10. Então, dava para fazer assim. Próxima questão. Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um polígono regular que possui o ângulo central de 20 graus? Então, vamos lá. Se o ângulo central é 360
dividido por N, igual a gente viu na questão 1. Então, e o ângulo central é 20 graus, então 20 graus é igual 360 dividido por N. Para achar o N, eu tenho que fazer 360 graus dividido por 20 graus. Então, vai dar 18. Estou falando de uma figura que tem 18 lados. Certo? Agora eu vou calcular a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos é dado por essa expressão. N menos 2 vezes 180 graus. Então vai ficar assim, ó. SI é igual 18 menos 2 vezes 180. Bom, 18 menos 2 é 16. Então eu tenho que fazer 180 vezes 16. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8 dá 48. Vai 4. 6 vezes 1 dá 6 e 4, 10. Mas, como eu vou multiplicar por 1, é só repetir o número lá. Ó. 8, 1. 8. 8, 1. Então, sobrou 0, 8, 8, 1. 1 não, 2. 1 mais 1, 2. Então, a soma dos ângulos internos vai dar 2.880 graus. Tá feito aqui, ó. Vamos pro próximo. FUVEST. Então, vamos tentar fazer esse exercício aqui, ó. Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130 graus, cada um. Beleza. E os demais ângulos internos medem 128 graus. Só que ele não falou quantos lados a figura tem. Aí ele está perguntando o número de lados desse polígono. Então, vou pegar uma régua aqui só para a gente ter ideia do que a gente vai estar calculando, certo? Vou fazer uma linha aqui. Fazer primeiro na vertical. Vou deixar assim. Para você entender bonitinho aqui, ó. Vou fazer uma linha. Beleza. Tá aqui, ó. Fiz uma linha. Aí ele falou que um ângulo interno tem 130. Então eu vou colocar aqui, ó. 40 graus, porque 90 com 40 dá 130. E vou fazer uma outra linha, só para você entender. Certo? Fiz aqui, ó. Esse ângulo tem 130 graus. Mas o ângulo externo tem 50 graus, certo? Aí ele falou que essa figura tem dois ângulos de 130 graus. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Vou voltar aqui. Acho que aqui vai dar certo. Só para a gente entender o que a gente está calculando. Vou fazer uma outra linha aqui, ó. Certo? Esse ângulo aqui também é 130 graus. Deixa eu arrastar esse desenho para baixo aqui, que ele está muito lá em cima. Pronto. Se esse ângulo vale 130 graus, esse ângulo externo aqui, ó, vale 50 graus. Então, ó, dois ângulos internos medem 130. Então, dois ângulos externos medem 50. Aí eu vou pegar a régua de novo e vou fazer outro ângulo aqui agora. Não vou me preocupar muito com a medida não, só para a gente entender bonitinho. E tá bom. 62, vamos colocar um 62, pronto. Vou fazer uma outra linha aqui, ó.
Esse ângulo agora tem 128 graus. Então, esse ângulo externo aqui, ó, agora ele tem 52 graus. Opa! Azul, aqui, 52 graus. Porque se eu somar 128 com 52, dá 180 graus, certo? Aí eu vou fazer uma outra linha, para que a gente entenda. E essa vai ser a última linha, porque aí já dá para entender bonitinho. Vou fazer aqui, ó. Certo? Vou tirar a régua agora, não vou precisar mais dela. E aqui eu vou marcar um outro ângulo de 128 graus. Então, esse ângulo externo aqui, ó, dá 52 graus também. Só que isso aqui tem que ter um limite, porque a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus, certo? Então, o que eu tenho que fazer para descobrir o que ele quer, o número de lados dessa figura? Bom, o que é a soma dos ângulos externos? Eu vou pegar o primeiro ângulo, que é 50 graus, certo? Vou pegar o segundo ângulo, que é 50 graus, beleza? E eu vou pegar o ângulo de 52 graus. Só que eu não sei quantos ângulos de 52 graus tem. Eu vou colocar aqui, ó, vou multiplicar por x. E esse x vai ser a quantidade de ângulos de 52 graus. E quando eu fizer toda essa conta, tem que dar 360, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar 50 mais 50, vai dar 100. Então, eu tenho 100 aqui, ó, mais 100 graus, né? Mais 52 graus vezes x. E isso é igual a 360 graus. Vou mudar o 100 de lado. Então, vou ficar com 52 graus vezes x igual a 360 menos 100, que vai ser 260 graus. Aí eu vou pegar o 260 e vou dividir por 52. E aí vou fazer a divisão aqui, ó. 260 dividido por 52. Bom, isso vai dar 5. 2 vezes 5 dá 10, aí vai 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Então, vai dar 5. O que esse 5 significa? Que eu tenho 5 ângulos, vou até escrever de outra cor, ó. Eu tenho 5 ângulos de 52 graus e eu tenho 2 ângulos de 50 graus. Bom, se eu tenho 5 ângulos de uma medida e 2 ângulos de outra, eu tenho 7 ângulos. Se eu tenho 7 ângulos, o número de lados é igual a 7. Então, estamos falando aí de um heptágono regular. Certinho? Então, exercício resolvido. Acho que esse aqui era o que dava mais trabalho, porque tinha que ter essa lógica aí. Mas no final fica bem tranquilo com o desenho. Certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários que eu te respondo e tiro suas dúvidas, beleza? Se você gostou, deixa aquele like, não esquece de compartilhar. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Fui!